Graça e paz, queridos. Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Glória a Deus por mais uma manhã na presença do Senhor. Eu quero abençoar a sua vida nesse momento. Que a graça do Senhor esteja sobre você e que a graça do Senhor seja pública e notória sobre sua vida. Que a graça do Senhor possa usar você para que portas sejam abertas, usar você para que vidas sejam abençoadas, usar você com voz profética nesses dias, te dando direção, sabedoria, graça, para que o reino de Deus avance através da sua vida, para que a palavra de Deus se estabeleça onde você chegar, para que onde você chegar, a luz do Senhor, a luz do céu se estabeleça, dando fim a toda treva. Amém? Eu estou passando aqui para compartilhar uma palavra com você que encontra-se no livro de Tiago, capítulo de número 3, do versículo de número 10 ao versículo de número 12. Antes de ler esse texto, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem sido alguém que nestes dias tem sido usado para ser boca de bênção ou boca de maldição? As palavras que têm saído de você nesses dias têm sido palavras de bênção? Tem cooperado para abençoar a vida daqueles que estão à sua volta? Tem cooperado para abençoar a vida dos seus amigos, dos seus irmãos? As palavras que saem da sua boca têm cooperado para abençoar a vida dos seus filhos, para abençoar o emprego onde você trabalha? A sua boca tem sido instrumento de bênção, tem proferido palavra de bênção para o governo, para a igreja onde você congrega? Enfim, o cenário que você vive tem lhe proporcionado a oportunidade de ser alguém que se manifeste, que se comporte, que haja como boca de Deus, liberando palavras de bênçãos? Ou, infelizmente, esse tem sido um tempo em que de você tem saído palavras de maldição, e muitas palavras de maldição, justamente porque você não consegue ver as coisas acontecerem do jeito que você queria. E é dentro disso que eu gostaria de compartilhar com você rapidinho uma palavra nesse momento, que encontra-se aqui em Tiago, capítulo número 3, versículo de número 10 ao 12, que diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Palavras do Senhor escrita por Tiago. Também tem o texto de João, capítulo de número 7, versículo de número 38, em que a Bíblia nos diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí eu te pergunto, qual é o tipo de água que tem fluído de dentro de nós? Quando eu leio o texto de João, eu costumo dizer que dentro de nós existe uma fonte. Existe uma fonte dentro de nós. Porque Jesus disse isso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rio de água viva. Então, dentro de mim, dentro de você, existe uma fonte que precisa jorrar para a vida eterna. Existe uma fonte que precisa jorrar água limpa, água boa, água saudável. Existe uma fonte que precisa sair de nós, água que leve vida para onde tem morte, que leve cura para onde tem doença, que leve salvação para onde está o perdido. Então, dentro de nós existe uma fonte que precisa jorrar água que faça a diferença na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, escute, uma das coisas que eu queria que você entendesse e aprendesse neste momento é que você é uma fonte ambulante. E de dentro de você precisa jorrar águas
boas. Ou seja, de dentro de você precisa sair palavras de bênçãos e não de maldição. O Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo de número 10, ele afirma que de uma só boca procede bênção, mas também procede maldição. E que não é conveniente que essas coisas sejam desse jeito. E o desafio nesse momento para mim e para você, então, é que a gente comece a nos comportar de maneira diferente diante de situações, diante de cenários, diante de pessoas. É que a gente seja, então, instrumento de bênção e não de maldição. E tem um problema sério, porque existem alguns momentos da nossa vida que nós somos boca de maldição, irmãos. Mesmo brincando, mesmo em situações, às vezes, em que a gente acha que está brincando, a gente, às vezes, acaba sendo boca de maldição ao invés de ser boca de bênção. E aí tem um problema, é que, às vezes, a gente acaba amaldiçoando a nossa própria vida, a gente amaldiçoa a vida dos filhos, a gente amaldiçoa a vida dos próximos e a gente amaldiçoa as autoridades constituídas por Deus. Então, a gente precisa começar a mudar esse nosso posicionamento, porque palavra tem poder. E tudo aquilo que a gente fala, às vezes, que foge completamente dos princípios e das verdades de Deus, eu posso estar brincando, mas eu preciso entender que existe um mundo espiritual que não brinca. Existe um adversário. E diz a Bíblia que ele anda ao nosso derredor e diz assim, olha, não vos enganeis. O diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando uma alma para que possa tragar. Então, tudo aquilo que eu falo que não é bênção, ainda que eu esteja brincando, o diabo não brinca. E ele, então, se aproveita das oportunidades que nós o damos muitas vezes. E para isso, nós precisamos começar a mudar a nossa postura, mudar o nosso posicionamento, mudar aquilo que a gente fala. É preciso mudar, irmãos. Não tem jeito. E às vezes nós estamos diante de situações ou diante de problemas em que a gente amaldiçoa a nossa própria vida. Quando a gente declara que a gente não presta para nada, que a gente é burro, que a gente não consegue vencer, que nós somos frustrados, que nós somos mal amados. Você já se deparou em liberando essas próprias palavras para a sua vida? Se você faz isso, ou tem o costume de fazer isso, ou se porventura você tem atravessado momentos da sua vida em que você está chateado porque as coisas não acontecem, você tem liberado esse tipo de palavra da sua vida, faz isso não, irmão. Faz isso não, irmão. Comece a mudar isso. Comece a declarar para você mesmo que você é mais que vencedor. Comece a declarar para você mesmo que você é bem-sucedido, que os seus sonhos serão realizados em Deus, que você é um homem próspero, uma mulher próspera, que a sua família é uma família abençoada. Comece a permitir que de dentro de você saiam palavras de maldição. Comece a permitir que de dentro de você saiam rios de água viva, rios que jorrem para a vida eterna, rios que lavem de toda sujeira, tudo aquilo que tá perto de você, ou o ambiente que você está inserido. Comece a olhar para o seu filho, ao invés de chamá-lo de burro, ao invés de amaldiçoá-lo com palavras, sabe, por piores que sejam aquelas palavras que você libera, que você depois se arrepende, não queria ter dito. Comece a mudar isso. Comece a olhar para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa. Comece a olhar para o ambiente de trabalho que você está inserindo, para a sua igreja, para os seus amigos. Comece a ser boca de Deus na vida dessas pessoas. Seja boca de Deus, abençoe. Abençoe. Porque todas as vezes que você abençoa, você está liberando sobre essas pessoas a palavra de Deus que vem do céu, um novo destino para essa pessoa. Você está destravando a vida dela para que ela prospere, para que ela avance, para que ela seja feliz, para que ela se ame, para que ela alcance
os planos, os propósitos, os projetos de Deus para a vida dela. Então, meu irmão, então, minha irmã, tudo que eu e você precisamos fazer diante de pessoas que às vezes a gente não tem simpatia, às vezes a gente, sabe, não tem um bom relacionamento, ao invés de você liberar palavra de maldição para essa pessoa, comece a ser diferente, libere palavra de bênção. Porque não tem jeito. Todo aquele que crer no Senhor Jesus, diz a Bíblia, como diz as Escrituras, quando você acredita nas Escrituras, quando você acredita no encontro que você teve com Jesus, no seu interior terá uma fonte que jorra para a vida eterna. E disse Tiago, não pode uma mesma fonte jorrar água doce e jorrar água amarga. Ou ela jorra água doce, ou ela jorra água amarga. Que você seja alguém que jorre água doce. Que você seja alguém que jorre água viva, água que mude, que transforme, que liberte a vida das pessoas. Que você seja uma fonte de bênção e não de maldição. Lembre-se, a tua palavra tem poder. A tua palavra, ela pode mudar a vida das pessoas ou ela pode enterrar a vida de pessoas. A tua palavra pode destravar a vida de pessoas ou ela pode amarrar e travar a vida de pessoas para que não avance. A tua palavra pode abençoar a vida do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, da tua casa, ou ela pode, travar a vida dos seus filhos, da sua casa, daqueles que estão à sua volta, para que eles não avancem, para que eles não prosperem, para que eles não alcancem o melhor de Deus para a vida deles. Então comece a fazer diferente, comece a dizer que teu filho será um filho bem-sucedido, que ele terá um bom emprego, que ele será homem de Deus, que ele terminará os estudos. Comece a declarar que o teu marido será liberto das drogas, da bebida. Comece a declarar a tua casa restaurada, restabelecida. Comece a declarar que o teu trabalho é um lugar feliz, alegre, um lugar de harmonia. Comece a profetizar sobre o governo. Comece a profetizar sobre a igreja que você está inserida. Sabe? Seja a boca de Deus. Permita que de dentro de você saia água boa, água que transforme a vida das pessoas, palavras de bênção e não palavras de maldição, porque as suas palavras têm poder. Então, alinhe-se aos céus, alinhe-se aquilo que Deus tem para a sua vida e seja bênção para todos aqueles que estão à sua volta. Não queira ser maldição, não queira ser boca de treva, não queira ser boca de escuridão, não queira ser boca de maldição, não. Queira ser boca de Deus, boca de bênção, boca de profética, boca de vida, boca que mude e destrave a vida das pessoas. Seja essa boca neste tempo. Se por acaso você tem liberado palavras, sabe, de maldição, alinhe-se ao Senhor agora, ore, se arrependa, peça perdão, retire essas palavras no mundo espiritual agora e libere palavras de bênçãos sobre a vida de todos que estão à sua volta e sobre a sua própria vida, em nome de Jesus. Bote a mão sobre a sua cabeça e abençoe a sua vida hoje e declare que você nasceu para dar certo, você nasceu para ser bem-sucedido, você nasceu para avançar e alcançar aquilo que Deus tem para você neste tempo. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Caminhe debaixo de uma nuvem, sabe, profética, para que você seja a boca de Deus neste tempo, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome nessa manhã e pedimos que o Espírito Santo nos ensine, Senhor, a ser boca de Deus, a liberar palavras de bênção, a liberar palavras que abençoem a vida daqueles que estão à nossa volta. Queremos abençoar nossa casa, abençoar nossos filhos, abençoar a igreja onde estamos, o nosso trabalho. Queremos abençoar os nossos amigos, tudo que está à nossa volta, que de dentro de nós, Senhor, tenha um rio que jorre para a vida eterna, de verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus te abençoe. Seja a boca de Deus. Amém? Até a próxima.